Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vamos continuar então a leitura do livro Coroa da Santidade. O presente previsto, a partir da página 115. Certamente o Senhor Deus não faz nada sem revelar seu segredo para seus servos e profetas, conforme Amós 3:7. O dom de viver na vontade divina não surgiu no vácuo espiritual dentro do desenvolvimento da tradição católica. Pelo contrário, pode-se ver como ele se encaixa perfeitamente e como esse momento da história da Igreja era o tão esperado tempo para Deus revelá-lo. É de fato a coroa e conclusão de toda a santidade, e pode-se ver facilmente, construindo ao longo dos séculos, como o crescendo de uma obra-prima clássica, preparativos para esta coroação de toda a criação. A Jesus certamente disse a Luísa que escolheu dela como aquela a quem este presente tem sua primeira revelação completa. Por exemplo, uma vez que ele disse a ela assim: percorra quantos livros você quiser e verá que em nenhum deles encontrará o que eu lhe disse sobre a minha vontade. Com 24 anos, no ano de 1889, Luísa recebeu o presente pela primeira vez. E 10 anos depois foi ordenada, sob santa obediência, a anotar as revelações que havia recebido de Jesus. Portanto, não seria consistente que alguém considerasse as revelações de Luísa verdadeiras, por um lado, e por outro, acreditasse que esse dom havia sido recebido completamente ou que a essência dele foi totalmente revelada antes desse ponto. Portanto, o que está sendo proposto aqui não é que o próprio dom, em toda a sua plenitude e substância, já estivesse claramente revelado nas Escrituras, ou nos pais da Igreja, ou na tradição sagrada. Apenas que isso foi mencionado e que o caminho foi preparado. Outro exemplo dessa distinção pode ser visto no caso do dogma da Santíssima Trindade. Em nenhum lugar foi explicitamente ensinado no Antigo Testamento. O Catecismo deixa isso claro, dizendo: o mais íntimo de Deus, como Santíssima Trindade, é um mistério inacessível para raciocinar sozinho, ou mesmo para a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e do envio do Espírito Santo. E, no entanto, quando alguém conhece esse dogma, pode ver claramente as dicas contidas anteriormente na revelação divina. Pode-se até ver como havia uma certa necessidade do dogma da Trindade, a fim de entender todo o significado da revelação divina do Antigo Testamento, em, por exemplo, o uso de pronomes plurais em primeira pessoa no relato da criação do Gênesis. Façamos o homem à nossa própria imagem. A distinção entre Deus e o Espírito de Deus nas primeiras e segundas linhas do Gênesis, respectivamente. De outra maneira incompreensível, a redação do Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor. E a fascinante visão de Daniel: com as nuvens do céu veio alguém como um filho do homem, e ele veio ao ancião dos dias e foi apresentado diante dele, em outros casos também. Dito isto, os prenúncios do dom podem ser encontrados ainda mais claramente nas próximas sessões. Portanto, agora consideramos quais são as referências nas seguintes fontes antes de analisar cada uma em detalhes. No entanto, é necessário uma observação geral. Os 4 grandes convites. Na sessão anterior, falamos dos prenúncios do dom, construindo ao longo dos séculos como o crescendo de uma obra-prima clássica. Esse crescendo pode ser visto com mais clareza em 4 paradigmas que constituem os 4 grandes convites de Deus que ele oferece ao preparar o caminho para o reino universal da vontade divina. Cada um desses paradigmas será discutido em detalhes nas próximas sessões, mas devemos agora dar uma olhada ampla na coisa surpreendente que está acontecendo no mundo católico.
hoje, pois somente com esse amplo olhar podemos ver que esses não são apenas apostolados ou movimentos separados, mas sim 4 pontas do mesmo ataque divino para reconquistar o mundo para Deus e restaurar todas as coisas em Cristo. Esses 4 pinos, convites ou paradigmas são consagração mariana, popularizada por São Luís Maria de Montfort e muitos outros escritores depois dele, os novos ensinamentos sobre a unificação das vontades humanas e divinas encontrados na espiritualidade francesa dos anos 17 e 18, séculos que encontraram seu auge nos ensinamentos de Santa Teresinha de Lisieux, os ensinamentos do casamento místico ou espiritual nos doutores da Igreja, os ensinamentos claros sobre divinização ou deificação humana encontrados em praticamente todos os padres da Igreja, que agora estão finalmente voltando à espiritualidade e teologia católicas. Providencialmente, em cada um desses 4 paradigmas, encontramos em sua natureza um apontador, isto é, uma indicação de que eles próprios são direcionados a alguns resultados além de si mesmos. Para divinização e deificação, são palavras que implicam um processo que exige algum ponto culminante. O casamento místico ou espiritual, como um casamento de fato, é ordenado para a geração de filhos, portanto, exige uma fecundidade além de si. A consagração mariana, para alcançar sua realização, requer uma semelhança, uma verdadeira semelhança da maneira mais importante entre aquele que está sendo consagrado e aquele a quem a consagração é dirigida. E a unificação das vontades sempre exige, assim como qualquer unificação, não apenas a correspondência, mas também uma fusão total das duas coisas unificadas, à medida que a água que cai no cálice da missa se torna inseparável do vinho nela. Portanto, esses 4 grandes paradigmas, embora cada um mereça enorme exaltação por si só, são, no entanto, essencialmente de convites. São convites para viver na vontade divina. Unificação de testamentos. Como ficará claro ao ler os detalhes de cada escritor espiritual listado na próxima sessão, um crescente entendimento da teologia católica se desenvolveu ao longo dos séculos, começando especialmente por volta dos 11 anos, que a verdadeira essência, começo e fim da vida espiritual girava inteiramente em torno da vontade, especificamente a entrega total e sem reservas da vontade humana à vontade divina. Quanto mais esse fato era entendido, mais vigorosamente os grandes escritores espirituais promulgavam o ensino e mais cuidadosamente centralizavam seus escritos em torno dele. Mas vamos nos voltar brevemente para considerar uma heresia relacionada. Lembre-se de que Deus apenas permite que qualquer mal, de qualquer forma, transpire para trazer dele um bem maior. Isso também é verdade com as heresias. Ele permite que os católicos entendam as falhas disso e refine melhor, entenda e viva pelos verdadeiros ensinamentos que se tornam imitados pelas heresias. O quietismo, uma heresia que se tornou popular na mesma época e local, que testemunhou a explosão dos ensinamentos belos, profundos e ortodoxos sobre as vontades divinas e humanas, ensinou, passivamente radical, e a doutrina do amor puro. O espiritual ensino do quietismo sugeriu que o crente não precisa se valer de práticas devocionais, de deveres religiosos e domésticos e da economia sacramental da igreja. Tudo o que realmente importava era uma vontade amorosamente passiva a Deus. Da condenação formal dessa heresia no ano de 1687 pelo Papa Inocêncio XI, os ensinamentos sobre a vontade divina nos grandes escritos espiritual-teológicos franceses no século seguinte foram protegidos do quietismo e principalmente dos escritos de Calçade, que morreu em 1751 e assim conhecemos bem e respeitamos a condenação de 1687.
Vemos uma exposição desse ensino tão lindamente que somos tentados a imaginar se o próprio Khalsad recebeu um vislumbre profético das revelações de Luísa com antecedência. Mas mesmo os ensinamentos de Khalsad talvez sejam excedidos em radicalidade pelos do maior santo dos tempos modernos, isto é, a Santa Teresinha de Lisieux, a doutora da Igreja. Pois se alguém realmente entende os ensinamentos espirituais contidos nesses escritores, não terá nenhum problema em acreditar nas revelações de Jesus a Luísa e em se abrir para o dom ali contido. Em sua própria introdução à obra-prima de Khalsad, Abandono à Divina Providência, Dom Arnaud OSB escreve: o abandono à Divina Providência do padre Khalsad está tão distante da falsa inatividade dos quietistas quanto a verdadeira resignação cristã é distinta do fatalismo dos maometanos. É um abandono confiante, infantil e pacífico à orientação da graça e do Espírito Santo. Uma submissão inquestionável e inquestionável à santa vontade de Deus em todas as coisas que possam nos acontecer, sejam elas devido à ação do homem ou com a permissão direta de Deus. Para o padre Khalsad, o abandono de Deus, o ita pater de nosso Divino Redentor, o fiat de nosso bem-aventurada Senhora, é a maneira mais curta, mais segura e mais fácil de santidade e paz. Divinização. Dr. Scott Hahn, em seu prefácio ao livro Chamados a Ser Filhos de Deus, a Teologia Católica da Deificação Humana, escreve: Jesus nos salva do pecado e da morte. O resgate do pecado e da morte é realmente uma coisa maravilhosa. Mas a salvação conquistada por nós, por Jesus Cristo, é incomparavelmente maior. São Basílio o Grande disse com ousadia em 375 d.C., em seu De Espírito Santo, quando enumerou os dons do Espírito, permanecendo em Deus, sendo feito como Deus e, acima de tudo, sendo feito Deus. Este é o cristianismo clássico. Nos últimos séculos, no entanto, essa linguagem primordial da salvação caiu em desuso na Igreja Ocidental. Seu declínio começou no final da Idade Média com a corrupção nominalista da filosofia e então teologia, deificação, desaparece anteriormente em subsequências pós-Calvin. Gerações do protestantismo. Mesmo na Igreja Católica, a ideia de divinização se perdeu em meio a todas as disputas pós-reforma sobre o relacionamento de fé, obras e justificação. Por 4 séculos, teólogos católicos e protestantes se concentraram tão estreitamente nessas controvérsias que obscureceram o fato central da salvação cristã. Nesta observação espantosa, o Dr. Hahn aponta que a divinização é central para o cristianismo, mas há séculos foi negligenciada, esquecida, e que essa tragédia é outra vítima da revolta protestante. Mas tão inegável quanto seu eclipse lamentável é o seu ressurgimento atual. Daniel Latier escreve: entre os cristãos, o interesse renovado na deificação parece ter esperança ecumênica. Por mais de um século, os católicos romanos estão engajados em um ressurgimento, um retorno às fontes da fé cristã, representada pelos escritos dos padres da Igreja. No decorrer da narrativa, o Ocidente perdeu o contato com algumas dessas fontes com o passar do tempo e elementos de suas teologias foram subestimados. Em particular, o Ocidente buscou um reengajamento com o pensamento dos pais da Igreja Oriental. Este reengajamento com o Oriente está mais representado na obra do romano católico, os teólogos Yves Congar, Louis Boyer, Jean Danielou, Henri de Lubac, Heinz Ura von Balthasar, e foram reiterados recentemente nos Lumens da Orientale, pedindo aos católicos que aprofundem seus conhecimentos sobre as tradições espirituais dos pais e doutores do Oriente Cristão. John Henry Newman foi um precursor e catalisador do moderno movimento de recursos no Ocidente. Sua apropriação dos pais orientais e a centralidade da deificação em seus pensamentos o levaram à Igreja Católica Romana, que ele via como a aproximação mais próxima, de fato, à Igreja dos pais, dos apóstolos.
O caráter oriental do pensamento de Newman começou a influenciar a forma de teologia católica nos anos que antecederam o Concílio Vaticano II, levando alguns a nomear Newman o pai do Concílio Vaticano II. Mas o valor ecumênico do recurso de Newman à deificação é ainda mais profundo. Como ele demonstrou em sua própria vida, a habitação de Cristo não era apenas uma doutrina para os cristãos afirmarem, mas também o próprio princípio de sua vida, pensamento e ação. Considerando essa observação igualmente profunda do Dr. Latimer, podemos ver a mão da providência trabalhando de maneira extraordinária ao elevar o gigante intelectual de Newman e outros a ter um impacto tão grande na vivificação da divinização do pós-Vaticano II mundo católico. Beatificando em 2010 pelo Papa Bento XVI, o Beato Newman deve ser canonizado em breve pelo Papa Francisco, já que em novembro de 2018 o Vaticano aprovou um segundo milagre devido à intercessão de Newman. Casamento místico. Como declarado em outro lugar, o casamento místico tem sido visto como o triunfo definitivo da vida espiritual de um santo na Terra, consistindo no mais alto grau de santidade possível para um viajante, a pessoa que mora na Terra, que está vivendo na Terra, mas dado apenas a pouquíssimos santos ao longo da história da Igreja. Em sua obra-prima, intitulada simplesmente Teologia Espiritual, Padre Jordan Aumann, padre dominicano, teólogo e autor altamente respeitado em assuntos pertinentes para o espiritual, da vida espiritual, dá uma visão abrangente do tópico. Embora demorado, vale a pena incluir aqui, em sua totalidade apenas um pouco resumida. O último grau de oração é a união transformadora, identificada por muitos místicos como o espiritual casamento. Constitui as 7ª mansões do castelo interior de Santa Teresa, que é o mais alto grau de perfeição que se pode obter nesta vida. É, portanto, um prelúdio para a vida beatífica da glória. Esse estado nada mais é do que uma transformação em Deus, e São João da Cruz não hesita em usar expressões como transformado em Deus pelo amor, Deus de Deus pela participação, e mais divino que humano. Tais expressões podem parecer ousadas e até excessivas quando aplicadas à vida espiritual da alma, mas são totalmente justificadas por um uso que remonta a São João, São Paulo e os pais da Igreja, especialmente a Igreja Oriental. Nesse grau de oração, há uma total transformação da alma no amado. A alma entrou em seu próprio centro, por assim dizer, que é a sala do trono do castelo interior, onde a Trindade habita através da graça. Ali Deus e a alma se entregam um ao outro na consumação do amor divino, na medida do possível na vida atual. Não há mais êxtase, pois a alma agora foi fortalecida para receber todo o poder do amor. Mas no brilho de uma visão intelectual, a alma experimenta a Trindade como uma consciência vívida. Podemos distinguir 3 elementos neste nível mais elevado da oração de união: transformação em Deus, rendição mútua e união permanente do amor. Como São João da Cruz afirma, a alma se torna brilhante e transformada em Deus, e Deus comunica à alma seu ser sobrenatural, a tal ponto que a alma parece ser Deus e ter tudo o que Deus tem. Essa união é afetuada quando Deus concede à alma essa misericórdia sobrenatural, como resultado do qual todas as coisas de Deus e da alma são uma transformação participada. A alma parece ser mais Deus do que alma, e é verdadeiramente Deus pela participação, embora seja verdade que seu ser, tão distinto por natureza, seja possuído pela alma como algo distinto ao ser de Deus, como era anteriormente, embora transformada, assim como a janela é distinta do raio de luz que a ilumina. Quanto à rendição mútua, é uma consequência natural da união transformadora que acabamos de descrever. Entre Deus e a alma há uma comunicação perfeita e o dom mútuo de si, razão pela qual a oração da união transformadora é chamada de casamento espiritual. Por fim, Santa Teresa ensina que neste grau de oração, diferentemente dos graus que o precederam, há uma permanência de união e amor. Concomitante com a união permanente do amor é a alma da confirmação em graça. São João da Cruz
sustenta que a união transformadora nunca falha e a alma é confirmada na graça. Mas Santa Teresa adverte que enquanto estivermos neste mundo devemos andar com cautela para não ofender a Deus. Contudo, a aparente contradição é prontamente resolvida quando dizemos que a confirmação na graça não significa impecabilidade intrínseca. O que quer dizer isso? Não significa que a pessoa não vai pecar nunca mais, pois a igreja ensina que é uma impossibilidade nesta vida ficar sem pecar. É o que aconteceu comigo ontem. Eu acabei vendo uma situação que eu fiquei muito em compaixão com a pessoa e eu falei para Jesus: Senhor, por que o Senhor fez o corpo humano desse jeito, de conseguir se esticar tanto e a pessoa ficar nessa situação de gordura tão gorda a ponto de não poder andar mais e a gordura da pessoa acabar quebrando os ossos da pessoa, Por que o Senhor permitiu isso? Então, por quê? A palavra porque ofende Jesus, ele não gosta, porque ele não tem culpa do que a alma fez. Se aquela pessoa comeu mais do que devia, a culpa é da própria pessoa, ela mesma que desejou isso. Ele deu liberdade para todos nós e a gente faz as coisas na nossa liberdade, e ele ainda permite que a gente faça. Então, assim, ele ainda permite que a pessoa mantenha-se viva, fazendo o que quer, na sua liberdade, e mantenha a pessoa o máximo possível em vida para poder dar tempo dela se salvar. Então, Deus, ele é tão misericordioso, tão misericordioso, tão misericordioso, que ele ainda permite que a gente se estique dessa forma por causa da nossa liberdade de comer mais que a boca, de fazer tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer e exagerar do jeito que a gente exagera. Então, coitado de Deus, A gente é terrível, Como que a gente pergunta para Deus: por que o Senhor fez isso? Não devia ter feito dessa forma. A gente não pode falar isso com Jesus, Porque ele, coitado, ele fez tudo por nós, tudo. Desculpa falar a palavra coitado, porque é coisa é meu mesmo, Isso é meu. Mas assim, a gente ofende. Então, assim, mesmo a gente vivendo nessa vida que a gente está vivendo, nesse casamento místico, e eu sei que eu estou vivendo isso, eu sei, tenho certeza absoluta que eu entendo isso tudinho que eu estou lendo, porque eu vivo isso. Então, eu entendo praticamente tudo que eu vivo. Você só entende uma coisa quando você está vivendo aquilo plenamente, Então, como eu vivo isso, eu sei que eu não consigo parar de pecar totalmente. Mas eu sei que eu tô pecando e eu peço perdão para Deus imediatamente pela minha fraqueza, pela minha debilidade, pela minha, que é um processo de vontade humana sendo configurado a Jesus. Então, a vontade humana existe, ela precisa ser dominada e destruída todos os dias. É uma escolha, é um desejo constante de você se submeter a Jesus, de você falar para ele: não, reina, eu não sou ninguém, fica aí, firme. Você que sabe de todas as coisas, eu sou nada, eu sou pó. Você é meu criador, você me fez, você merece todo o louvor, toda a glória, toda a honra, E eu sou uma miserável verme aqui que não sabe de nada, tô aprendendo com você e aos poucos eu vou aprendendo mais. Então me perdoa por eu ter pensado isso, nem que fosse por um segundo, me perdoa. E aí o Senhor tá me ensinando, tá me explicando: olha, filha, eu amo tanto que eu dou a liberdade para vocês fazer tudo que vocês querem. Eu amo tanto, e eu espero o arrependimento de vocês, espero o amadurecimento de vocês, a consciência de que vocês estão no caminho errado. Eu espero tudo. Então, essa conversa com Jesus depende desse relacionamento, de uma vontade humana, se configurando a vontade divina e se colocando e falando: não, reina, fiat, reina, é o Senhor, que é a sua vontade que tem que prevalecer, a minha não, o Senhor está certíssimo, vamos embora. É isso, é um relacionamento. É um casamento místico, onde a gente fala para o nosso cônjuge espiritual: não, você tá certo, tá certíssimo, perfeito, é isso mesmo, o Senhor fez tudo perfeito. Quem sou eu para poder discutir o que o Senhor fez? Opa, não sou ninguém. E assim a gente vai caminhando e a gente fica feliz de poder conversar com o nosso Deus. A gente fica feliz nessa liberdade que Ele nos dá, da gente poder ser quem a gente é e Ele ser em nós, acima de nós. É um relacionamento constante, é um casamento místico, isso é bem claro, é um relacionamento contínuo, de quedas constantes, de reconhecimento constante. Importante é você permitir esse casamento manter-se, ser perseverante, vencer em todas as batalhas e nunca se separar dele. Esse é o principal, e assim, cada vez mais você vai se configurando e se tornando um só. Mas aí ele nunca vai considerar a sua vontade, o seu olhar. Sim, vai considerar o seu olhar. Ele considera o que você pensa. Opa, como ele considera? E ele mostra isso nos atos dele, nas oportunidades, nas situações, nas circunstâncias. Você vai percebendo que Jesus, ele vai
às vezes fazendo mais a sua vontade do que fazer a dele. É muito lindo, é uma rendição mútua. Aqui mesmo o cara falou, é uma rendição mútua. É uma união transformadora que nunca falha e a alma é confirmada na graça. Mas Santa Teresa adverte que enquanto estivermos neste mundo, devemos andar com cautela para não ofender a Deus. É verdade. Ficar esperto, atento. Contudo, a aparente contradição é prontamente resolvida quando dizemos que a confirmação na graça não significa impecabilidade intrínseca, pois a Igreja ensina que é uma impossibilidade nesta vida. Nem é uma questão de evitar todos os pecados veniais nesta vida, por isso, exigiria um privilégio especial da graça, como foi concedido à Virgem Maria. Consequentemente, a confirmação na Igreja deve ser entendida como a graça e assistência especiais de Deus para evitar todos os pecados mortais e, portanto, ter certeza moral da salvação. Tá vendo que lindo, 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 lindo isso? Efeitos da união transformadora. Talvez ninguém tenha descrito tão claramente quanto Santa Teresa os maravilhosos efeitos produzidos na alma pela união transformadora e pelo casamento místico. Resumiremos sua descrição desses efeitos conforme indicado no castelo anterior, a 7ª mansão, capítulo 3. Um esquecimento de si mesmo tão completo que parece que a alma não existe mais. Não há mais nenhum conhecimento ou lembrança do céu na vida ou da honra em relação à alma. A pessoa não está nem aí se ela vai ter céu, se ela tem honra. Ela não está preocupada, ela quer viver esse relacionamento pleno com Deus. Tão completamente absorvida na busca da honra de Deus. Você pensa em Deus, você quer transformar, quer fazer a vontade de Deus, você quer o sorriso de Deus, você quer a felicidade de Deus. Ele é seu cônjuge, então você não pensa mais em você, você pensa em Deus. Você quer ele feliz. É esse o casamento, essa é a 7ª morada. A alma vive em um estado de esquecimento de si, de modo que não tem nenhum desejo em relação a si mesmo. Nossa, eu tô assim, gente. Uau, eu não acredito que eu cheguei nisso, meu Deus. Mas deseja apenas fazer o que pode para promover a glória de Deus e por isso daria sua vida de bom grado. Opa, com certeza. Hoje mesmo, gente, hoje mesmo, a pessoa falou assim, eu queria ficar num quarto escuro, e eu peguei e falei pra ela ao contrário, eu quero aparecer pro mundo e falar pra todo mundo quando Deus é maravilhoso, eu quero falar da divina vontade pro mundo, eu quero que a divina vontade apareça, por quê? Porque eu não quero existir, eu quero que a divina vontade exista, e o que precisar ser feito, eu vou fazer, nem que eu tenha que aparecer, coisa que eu não quero fazer, né, mas se eu precisar aparecer pra divina vontade aparecer, paciência, né? Eu quero ser instrumento de Deus, eu quero ser Jesus na terra, eu não quero mais existir eu, Aline, tô nem aí comigo, eu quero que Ele apareça, eu não existo mais, então Ele vai aparecer em mim, entendeu? Então não tô preocupada com mais nada, né? Seja o que Deus quiser. Um grande desejo de sofrer, mas agora o desejo não perturba a alma como antes. Tão grande é o desejo da alma que a vontade de Deus seja feita nela, que aceite o que Deus deseja como melhor para ela. Se Ele envia sofrimento, tudo bem. Se caso contrário, a alma não se preocupa, nem se preocupa mais com isso como antes. Verdade. Alegria na perseguição. Quando a alma é perseguida, experimenta uma grande alegria interior e muito mais paz do que antigamente. Não tem inimizade com aqueles que a tratam mal ou desejam fazê-lo. Em vez disso, concebe um amor especial por essas pessoas e se as visse com alguma aflição, ficaria profundamente triste e faria todo o possível para aliviá-las. Ela gosta de recomendar essas pessoas a Deus e se alegrava em renunciar a alguns dos favores que recebe de Deus, se pudesse concedê-las aos seus inimigos e, portanto, talvez impedir que elas ofendem a Deus. Então, eu brigo com as pessoas, às vezes, para poder elas não ofender a Deus, para não fazer coisa errada, né? 4. Desejo de servir a Deus. Enquanto a alma sofria anteriormente por causa do seu desejo de morrer e estar com Deus, agora experimenta um forte desejo de servir a Deus e ajudar qualquer alma que puder. É isso mesmo. De fato, mas só que eu gosto de ajudar almas que querem Deus. Sabe, as almas que é vontade humana pura, eu tenho um pouco de problema, sabe? De fato, agora ele deseja não morrer, mas viver muitos anos e sofrer as mais severas provações, se assim puder ser um meio pelo qual Deus é louvado. Sua concepção de glória está agora conectada de alguma forma com a ajuda de Cristo, especialmente quando se vê com que frequência as pessoas o ofendem e quão poucas existem realmente preocupadas com sua honra. Ai, nem me fale. Talvez o meu problema ainda é esse, porque, nossa, difícil.
5. Desapego de tudo que é criado. Os desejos da alma não são mais consolações, porque a alma, eu não quero mesmo, não estou nem aí com as consolações. Porque a alma percebe que agora o próprio Senhor habita nela. Como resultado, a alma experimenta um destacado desapego de tudo e um desejo de ficar sozinho e de se ocupar com algo que será benéfico para a alma dos outros, não a minha, porque eu não estou nem preocupada com a minha mais, a minha é só para poder servir a Deus. Não há mais aridez ou provação interior, mas apenas uma lembrança constante em Deus e um terno amor por Ele. Não há medo de que esse período de tranquilidade possa ser causado pelo diabo, porque a alma tem uma certeza inabalável de tudo que tudo vem de Deus. Essa experiência ocorre no próprio centro da alma e na faculdade mais alta, da qual o diabo não pode entrar. Isso mesmo, maravilhoso, maravilhoso. A ausência de êxtase. Eu nem ligo para isso mais. Ao atingir esse estado, a alma não tem mais arrebatamentos, ou muito raramente, não tenho mesmo, faz muito tempo que eu não sei o que é isso. A grande fraqueza que antigamente era ocasião de arrebatamento, agora deu lugar a uma grande força concedida por Deus. No entanto, a alma caminha com muito cuidado e ainda faz todo o possível para se fortalecer com a ajuda da graça de Deus. Muita gente se sente muito miserável ainda. Muito miserável, cada vez mais. De fato, quanto mais ela é favorecida por Deus, mais cauteloso se torna, é verdade, mais consciente de sua própria pequenez e humildade. Realmente, fica atento em qualquer detalhe, qualquer pecado que a gente possa cometer, qualquer ofensa que possa cometer. Ideal da perfeição cristã, esse é o caminho agridoce que leva às alturas da oração contemplativa e à união transformadora. É o sublime ideal da perfeição cristã e é oferecido a todas as almas em graça. Quando Jesus pronunciou o preceito, você deve ser aperfeiçoado como seu Pai Celestial é perfeito. Mateus 5,48. Seja perfeito como seu Pai é perfeito. Ele estava falando a todas as almas sem exceção. A vida cristã se desenvolvida de acordo com os poderes sobrenaturais que lhe são inerentes, conduzirá à união transformadora da caridade, que por sua vez é o prelúdio da visão beatífica. A perfeição mais elevada consiste não em favores interiores, em grandes arrebatamentos, em visões ou no espírito de profecia, mas em aproximar nossas vontades tão intimamente de acordo com a vontade de Deus, que assim que percebemos que Ele deseja alguma coisa, desejamos isso com toda a nossa força e aceitamos o amargo como um doce, sabendo que essa é a vontade de Sua Majestade. A partir desta bela visão geral do casamento místico, devemos ter em mente, e é também de São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, que ele era realmente considerado o mais alto estado de santidade possível na Terra, mas não o mais alto estado de santidade possível. É bastante inegável em todos nesses escritos sobre teologia mística e espiritual que o estado de santidade dos abençoados no céu é, no entanto, superior. E Jesus deixa igualmente claro para Luísa e para outros místicos dos séculos XX. Do século XX, que é precisamente essa santidade celestial que ele agora está dando livremente para aqueles que anseiam por ela. Então é mais do que isso aí. A divina vontade é mais do que a vida da sétima morada. Aqui devemos fazer uma pausa para resolver um enigma que até agora pode ter se apresentado às mentes de alguns leitores. É algo como isto. Aguente, o que acabei de ler sobre a natureza do casamento espiritual é tão extremo que de muitas maneiras parece superar o que é dito sobre o dom de viver na vontade divina, e não vice-versa. Os efeitos desse casamento espiritual sobre o destinatário são tão grandes que duvido que haja mais de uma alma ou duas vivas em um dado momento da face da terra que desfrute de tal estado. Como poderíamos falar em um grau mais alto de santidade do que isso? E para as massas? Para as massas, para todo mundo. Então ele está dizendo aqui que deve ter só 3 pessoas que vivem na sétima morada. Mas só que essa sétima morada ela é aperfeiçoada no dom da divina vontade, na vida na divina vontade. É uma resposta perfeitamente compreensível, mas surge de uma confusão de que está sendo descrito em diferentes causas. Viver na vontade divina é pura graça, não anula a teologia comum da vida espiritual e foge completamente dos sentidos. Mesmo com este dom é preciso esforçar-se para alcançar o que é descrito por São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila. Verdade, tem que se esforçar. Tudo isso que eles falaram aí é muitos detalhes, Isso tudo eu não vivo ainda. Tudo detalhinhos aí que eles falaram, eu não vivo. A gente vai se configurando aos poucos e vai entendendo que isso é real, que isso é verdade na divina vontade. Em grande parte de suas análises, esses grandes doutores estão descrevendo não a natureza intrínseca da graça do casamento espiritual, mas as manifestações e efeitos dessa graça invisível na vida da alma.
E essas manifestações são de fato muitas vezes superiores às manifestações de quem pode ter um dom intrinsecamente maior, que é o de viver na vontade divina, mas que ainda não desfrutou, de acidental o suficiente no sentido filosófico da palavra, o crescimento espiritual para exibir qualquer coisa como se manifestações gloriosas do dom menor, isto é, do casamento espiritual, que é menor do que o dom de viver na vontade divina. Portanto, devemos ver que essa é uma das muitas razões pelas quais nunca devemos falar de alguém que tem o dom de viver na vontade divina, mesmo que de alguma forma soubéssemos que ele tem o dom, como maior do que alguém que não fez, devido a viver o período anterior à oferta do presente. Quando falamos da grandeza de um santo, frequentemente, talvez sempre pretendemos nos referir à grandeza das manifestações da graça de Deus em sua vida, ou a correspondência com a graça de Deus que ele exibe, que o santo exibe, não apenas ao intrínseco, na natureza da própria graça e nas profundezas de suas almas que está oculta à nossa vista. Vamos considerar brevemente uma situação análoga. No sacramento da confissão, um católico recebe uma declaração antológica, dom superior, mesmo que sua contrição seja bastante imperfeita, do que um protestante quando pede perdão a Deus em sua própria oração pessoal. Mas digamos que este protestante é verdadeiramente arrependido e contrito em um grau muito maior do que o católico. Embora nada mude o fato de que o católico, por meio do sacramento da reconciliação, ter recebido um dom intrinsecamente maior. Continua sendo verdade que esse católico deve, no entanto, admitir que a contrição desse protestante em particular, que seria uma manifestação da graça, é superior à sua própria. E o católico deve se esforçar para imitar essa contrição superior da mesma forma na Eucaristia. Um católico recebe um presente infinitamente maior do que o protestante que convida Jesus ao seu coração, como parte de sua mensagem pessoal, em sua relação pessoal. Mesmo assim, o protestante pode mostrar mais manifestações da graça do que o fato, de ser zelosamente imitado por um católico. Talvez o católico seja morno e faça pouco para corresponder às infinitas graças da Eucaristia que recebe. E talvez o protestante seja zeloso e se esforce poderosamente para ser virtuoso, evangelizar, amar a Deus e ao próximo, etc. Isso não muda o fato de que a Eucaristia é um presente intrinsecamente maior, embora o protestante tenha feito um trabalho melhor, correspondendo aos presentes menores que ele próprio recebeu. Parece que praticamente todos os críticos de Luísa se ofendem com a grandeza do dom de viver na vontade divina simplesmente porque não entende essa distinção simples, talvez não por culpa própria, porque talvez tenham ouvido apenas interpretações distorcidas das revelações de Luísa. Então vamos parar por aqui, vamos continuar a partir de amanhã, nesse ponto, na página 121. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, fiat.